A pessoa deprimida é aquela que se tranca no quarto, isso é a pessoa tá deprimido. O resto não está deprimido. 70% das mulheres que estão em tratamento oncológico são abandonadas pelos seus parceiros. Em contrapartida, quando é o caso do homem, eles não são normalmente abandonados pelas suas parceiras. E você tinha falado, a gente estava falando do câncer, você tinha dado uma explicação que eu nunca tinha ouvido, na verdade, né? Que o câncer, na verdade, não é uma doença. Né? Então, explica um pouquinho porque eu fico pensando justamente como atuar quando é criança menor, né? Sim. Porque se para um adulto já é um ambiente estressante, né? Um ambiente hospitalar já é um ambiente estressante, que você associa a dor, enfim, você não conseguir dormir. Ninguém gosta, né, de estar no hospital. Aqui dirá uma criança, né, que nem entende às vezes, não tem nem a condição de entender a gravidade ou o que ela está passando ali. Ela só quer ir embora dali e se livrar daquilo ali, né? E às vezes a criança consegue ser mais resiliente do que a mãe. Do que o familiar. E o familiar. Existe uma motivação principal para um paciente oncológico querer buscar um tratamento psicológico? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. Meu nome é Fernanda Rocha e no programa de hoje a gente está recebendo a psicóloga Débora Guimarães. Bem-vinda, Débora, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Assim, como eu sou uma apaixonada pelo que eu falo, é sempre uma delícia estar falando sobre o universo da terapia, né? Começa se apresentando, contando a sua história, falando da sua trajetória. Que bom. Então tá. Primeiro vou falar sobre as minhas principais formações, né? Então, a minha abordagem clínica é terapia cognitiva comportamental. Dentro do movimento científico da própria terapia cognitiva, tem a terapia do esquema, que eu também tenho uma formação. E a psicologia positiva, depois eu vou explicar por quê, porque no Instituto tem um porquê importante. Há 2 anos eu finalizei a formação em cuidados paliativos e agora, como eu adoro estudar, ela não parou. Eu estou fazendo neurociência e comportamento. Então, isso tudo me ajuda a um olhar a técnicas, o que a ciência, o que as pesquisas científicas têm demonstrado para melhor acolher, tanto na psicologia, na parte clínica, né, que eu atendo as pessoas, como também lá no Instituto. E, né, já engrenando nesse universo do Instituto, Zen Câncer, contar então como é que é o núcleo, né, e como é que surgiu também um pouco o Instituto. Vou começar falando que o Instituto ele iniciou em 2018. Eu estou desde o começo com o Instituto, acho que mais ou menos março, se não me falha a memória, e eu comecei em agosto, por um convite da prima da Luciana Lobo. O nome da prima dela é Ana Virgínia. Foi uma amiga minha, psicóloga, que me indicou para Ana Virgínia, e aí a Ana Virgínia estava fazendo a formação de psicologia positiva, sabia que eu tinha essa formação e me fez o convite, então, para participar com ela, para fazer, então, esses grupos lá no Instituto, com as pessoas que estão em tratamento oncológico. E no Instituto a gente chama as pessoas que estão em tratamento oncológico de participantes. São todos participantes que se inscrevem no Instituto para poder, então, participar. Não chama de paciente. Não chamamos de paciente. E, particularmente, eu não gosto da palavra paciente, mas também não gosto da palavra cliente. Então, eu prefiro chamar que são as pessoas. E lá no Instituto, os participantes, né? E como foi que eu iniciei construindo, então, o núcleo de psicoterapia do Instituto? O Instituto ele tem várias práticas integrativas, né? Só para fazer assim, um esclarecimento, não tem nada a ver com o tratamento oncológico dos pacientes. Eles continuam no processo com os médicos, com todo o processo de tratamento medicamentoso. No Instituto, eles serão acolhidos
para serem dentro de todo o processo, né? Porque o câncer, eu digo que ele precisa de várias mãos, vários suportes, né? Então, os participantes lá no Instituto, eles recebem práticas de relaxamento, tem a movimentação humana, que é o Bruno, que ele, junto com a Marisa, que é da parte da fisioterapia, que ela faz a avaliação de físio, ela então, junto o Bruno, com a avaliação dela, mais a dele, ele identifica que tipo de movimentação, de atividade aquela pessoa pode fazer. Eu, por exemplo, hoje, não era assim no passado, mas hoje eu recebo os participantes via avaliação da própria Marisa, do núcleo. Então, quais são as práticas, né? Eu até antecipei a sua pergunta, mas é que eu sou assim. Ela já viu que eu ia perguntar, ela já respondeu. Isso. As práticas, nós temos mindfulness, nós temos a psicoterapia, nós temos o núcleo de movimentação humana, de fisioterapia, de florais, de reiki e mais outras práticas, porque para eu, né, falar todas. Então, ele não vai, né, para deixar claro para quem tá assistindo, ele não vai substituir o tratamento médico. A pessoa não vai deixar o seu médico para ir pro Instituto Zen Câncer. Não, de forma nenhuma. Então, tratamento complementar. Isso, complementar sempre. Antes de eu continuar a falar sobre o processo da psicoterapia, né, no Instituto, só para dar números, né, que eu acho que é importante, a Lu, lá em 2018, ela começou com um participante, ou 3, não me falha a memória e o número certinho, e hoje nós temos 700 participantes e 150 voluntários, ou seja, todos esses 700 participantes não pagam nada para terem práticas integrativas, práticas complementares, em que vão ajudá-la no processo do tratamento. Né? Então, isso é muito importante colocar esses números, né? Que é uma conquista. Todos os profissionais envolvidos são todos voluntários. Todos voluntários. E é uma conquista que o Instituto, a cada ano, né, está ampliando aí a sua rede. Eu digo, a gente se chama de família. Então, voltando para o início, né, desse núcleo de psicoterapia, eu comecei em 2019 e fiz 2018, 2019, os grupos com a luz da psicologia positiva. Lembra que eu falei da formação de psicologia positiva? E lá a gente ajudava a potencializar, né, com coisas que a ciência, né, a psicologia positiva traz para a gente, de pesquisas científicas comprovando que ajuda no bem-estar psicológico. Então, a gente usava essas práticas no grupo e foi dando muito certo, né? Tem pessoas que participou desse primeiro grupo que a gente iniciou lá em 2018, que hoje é voluntário. E a maioria dos voluntários é assim, eles são participantes e eles gostam tanto e ficam tão gratos que eles se tornam voluntários. Para ajudar outras pessoas. Para ajudar outras pessoas. Isso é muito bonito, é uma rede mesmo, é uma família. E internamente a gente tem uma piadinha interna que a gente fala que a gente pisca para as pessoas. E eu saio piscando para várias pessoas. Com isso eu consigo os profissionais para me ajudar. Aumentar essa rede aí de voluntários. Então, quando foi em 2020 que veio a pandemia, né, todos nós tivemos um impacto a nível social, né, humanitário, a nível mundial. E o problema... Paciente oncológico ainda maior, né? Por ser grupo de risco, né? Exato. Mais isolado eles tinham que ficar. Sim, Fernanda, sim. Por quê? Eles têm uma fragilidade natural por conta do tratamento. A imunidade dos pacientes oncológicos normalmente cai muito, né? Além de todo o processo, o risco deles na época, né, de pegar uma Covid, ainda sem saber, sem vacina, sem nada, era muito mais complexo do que qualquer outra pessoa. Sim. Seria um impacto muito maior que os médicos nem sabiam como. Ninguém sabia nada, né, naquele momento. Estava todo mundo perdido, aprendendo. Então, foi ficar em casa sem... Lembra? O que o paciente, o tratamento oncológico requer da pessoa que está em tratamento? Que ela vá ao hospital, que ela vá fazer exames, que ela vá a laboratórios,
Então, ela tem que estar em movimento o tempo todo. E ela parou. Ou seja, olha a insegurança, o medo de todas essas pessoas que em 2020, 2021, estavam com câncer e precisaram ficar em casa. E não podiam ir para esses lugares. E, de repente, até atrasar o tratamento, né? Exatamente. Então, foi uma dificuldade muito grande. Até os oncologistas falaram, não fique em casa, tem que vir. E aí, muitos ficavam com medo de sair. Então, tivemos muitas coisas para dar conta. E aí veio a necessidade da gente, éramos 100% presencial, passar 100% online. Então, a Lu começou com as práticas de relaxamento, de meditação induzida, né? Guiada, na verdade, induzida não, guiada. E ela fazia de manhã e no início da noite. De manhã e no início da noite. Se não me falha a memória, ela fez isso 100 dias. Depois ela confirma, mas eu acho que foi isso. E, em cima disso, a gente foi, as outras pessoas que eram voluntárias, foi, então, pensando em formas de ajudar as pessoas online. Né? Que como era uma também novidade para todo mundo, né? Tem um núcleo do teatro, que é teatro. Ajuda as pessoas que estão em tratamento oncológico a fazer peça, a ensaiarem, entendeu? E peças que são dentro de um contexto psicológico, de um contexto do câncer, inclusive. Tem núcleos que para fazer ginástica para todos. Então, tem muitas coisas boas que o Instituto fornece, né? E aí, para continuar no processo da minha conversa, é ressaltar que o câncer, ele requer muito investimento. Muito investimento. Então, uma pessoa que está fragilizada, que muitas das vezes tem que se afastar do trabalho, às vezes perde o trabalho, ela não tem condições de pagar Nutri. Nós temos uma pessoa que faz uma assessoria de nutrição lá também. Ela precisa de psicólogos, ela precisa de uma orientação de fisioterapia, ela precisa de movimentação humana, ela precisa de práticas para aprender a relaxar, para seguir com o seu tratamento. Isso tudo é muito caro, né? Tendo que pagar todos esses serviços por fora, para muitas realidades, para a maioria das realidades, é impensável, né? Sim. Então, o Instituto, ele dá esse suporte nessas práticas de forma gratuita. Isso é muito importante frisar, né? E, assim, eu tenho muito orgulho em falar que nós acolhemos e ajudamos muito esse número. 700 pessoas. Com quantos voluntários? 150, né? Então, em 2020, começou, de fato, o meu processo de psicoterapia no Instituto. E aí, a gente, então, teve a ideia de fazer online. O CRP, ele, na época... É o Conselho Regional de Psicologia. Isso. Ele orientou que a gente fizesse um cadastramento e uma autorização, e assim foi feito, eu fiz. E aí eu fiquei autorizada e habilitada para fazer online. Então, começou no individual. E do individual, eu percebi a necessidade de fazer um processo terapêutico em grupo, porque o individual, ele dá um suporte muito grande, mas o paciente oncológico, ele se sente muito só. Ele é como se só ele estivesse passando por isso. E quando você bota ele em grupo, ele se identifica, ele vê que esse desafio que ele está vivendo não é só ele não está sozinho, tem muita gente vivendo isso. É claro que não resolve, não anula o que ele está passando, mas conforta. Sim, conforta, compartilha a experiência. Não é que a experiência de um vai servir para o outro, mas eu vou entender que
essas etapas que eu vivo, porque são etapas que o participante, né, a pessoa que está passando pelo processo de tratamento, que ela vai vivenciando cada etapa e tem uma exigência diferente daquela pessoa. Então, essa troca é muito benéfica, porque ele não vai modelar no psicólogo, ele não vai modelar no terapeuta, ele vai modelar junto com outra pessoa que está vivendo um processo tão duro quanto o que ele está vivendo, né? Então, aí eu fiz, foi um desafio para mim, que eu já trabalhava com grupo, mas nunca trabalhei com grupo online, né? E a TCC, a abordagem TCC, ela traz para a gente um arcabouço teórico, de estratégias, de prática, comprovadas, que ajuda nesse processo grupal. E a gente pode fazer grupo aberto e grupo fechado e grupo breve. E atendimento breve também individual. O que seria o grupo aberto e o grupo fechado? Então, boa pergunta. O grupo aberto é aquele que toda hora entra uma pessoa. Tá. Mas eu resolvi, por essa identificação, confiança, troca, respeito, que esse grupo tinha que ser fechado. Porque ali, sim, eles iam formar uma aliança. Criar, né, os elos ali entre os participantes. E desde então, sempre é fechado, porque os feedbacks que eu tenho é excelente. E depois de cada grupo, eles viram uma rede menorzinha, porque eles têm a rede do Instituto, sim, e tem aquela rede menorzinha de troca, de amizade, de informação, de bater papo. Que se aproximam ali, né, mais profundamente, e acaba deixando mais esse grupinho mais compacto ali. Sim. E aí até 2020 eu era grupo. Eu fazia todo o processo. E quando você está num grupo, o desafio é você tem que ter uma boa leitura grupal. Você precisa fazer algumas anotações, porque a fala de de repente, você tem que trazer num outro momento de uma outra pessoa falando para essa discussão do grupo, para essa troca, né, para essa identificação. Então, tem isso, né, a gente gosta de fazer um relatório sobre a participação, sobre todos esses grupos. Então, tem muito trabalho para ser feito. Eu também faço, que é uma coisa importante para a gente fazer, são os instrumentos de ansiedade e instrumento de depressão. A gente faz o que é do Beck, que é liberado. Então, a gente faz a gente aplica ele, né, pede para eles preencherem em 3 momentos. No marco zero, ou seja, na primeira sessão, depois na metade e depois numa semana antes do fim. E aí a gente tem um pequeno retrato do grupo. E quando eu mesma ou alguma psi, a gente percebe a evolução daquele participante, ou que ele teve uma queda acentuada porque, de repente, mudou um protocolo, aí a gente, após a finalização do grupo, eu tenho 2 formas de oferecer o atendimento psicoterápico, vindo da Marisa, lembra? E também no processo do grupo. Porque se a gente percebe que essa pessoa, de repente, ao longo do grupo, acrescentou um desafio a mais para ela teve uma recidiva, ela precisou passar por uma cirurgia, de repente, algo na vida dela aconteceu ali, que mudou o processo e teve maior impacto ainda no processo dela, aí, pós-grupo, a gente sugere, se ela assim quiser, participar individualmente, tá? Então, a partir de 2021, eu comecei a piscar para amigas psis, que é uma fala interna nossa, que a gente faz o convite para as pessoas serem voluntárias. Então, começou com pessoas também do próprio Instituto, que faziam parte de outros núcleos, e com amigas. E assim foi crescendo. Hoje nós somos 6, né? Comigo 7, e tem 2 amigas que eu estou aguardando aí para ainda entrar esse ano. Para ver se vão piscar de volta. Não, eu já falei que não tem nem... Não tem nem essa opção. Não tem essa opção. Amiga, então, eu não dou essa opção. Piscou, já era. Pisquei, já era. Já pisquei antes. E agora a ideia é mais para o final do ano, né? Então, vamos lá continuar no que a gente faz lá no núcleo. Individual, psicoterapia individual, em grupo. Tem também um Papo Zen,
O que é esse papo zen? É tipo aqui, né? Tipo essa conversa aqui. Só que eu convido profissionais da área de saúde para falar sobre esse universo oncológico dentro da sua especialidade. Tá. Então, médico, já teve cardiologista, fisioterapia pélvica, nutricionista, psiquiatra. A fisioterapia pélvica vai atuar também na parte oncológica? Sim, por quê? Opa, você é ótima que você me dá gancho. Ela já nem gosta. Adoro. Então, assim, a fisioterapia pélvica, a mulher, quando ela está em tratamento oncológico, né, a quimioterapia, ela vai ter uma menopausa induzida. E ela vai ter problemas de ressecamento vaginal, ela precisa, às vezes, ao longo do tratamento, ela vai ter que estar conversando com o oncologista dela para saber se ela pode fazer no decorrer do tratamento ou só depois do tratamento. Mas é extremamente importante para prevenir o quê? Escape urinário, escape fecal, para fortalecer esse assoalho pélvico. Tá? Então, é extremamente importante. Mas só pode ser feito mediante a conversa com o médico. A autorização do médico oncológico que está acompanhando aquela mulher. Isso. Então, esse papo zen, eu chamo profissionais piscando para eles, né? Adoro piscar para profissionais da área de saúde. Eu, num congresso, tenho um médico ainda para chamar e uma enfermeira, que no congresso de cuidados paliativos do ano passado que eu fui, eu não perco a chance de falar do Instituto e nem perco a chance de convidar pessoas, claro, né? Tá certo. Aí, aprende e ainda faz um networking ali, exatamente. Né? Então, esse é o fim do Papo Zen. O objetivo dele é trazer profissionais com conhecimento em que possa estar ali para os participantes e voluntários, que a gente aprende também, né? Porque o universo oncológico ele é muito complexo. Então, a gente precisa... Cada hora eu sei de uma coisa diferente. Então, a gente precisa ter diversos olhares em diversas áreas para poder entender um pouco mais esses desafios, que é acolher bem um paciente oncológico, uma pessoa que está em tratamento. Então, ao longo desse Papo Zen, eles vão estar ali, esse profissional, normalmente a gente define um recorte do papo, né? Assim, por exemplo, o psiquiatra ele foi lá falar sobre ansiedade e depressão no processo oncológico. Por quê? Já vou pegar esse gancho. A pessoa, por isso que a gente precisa saber da história da pessoa, a gente precisa entender quem é aquela pessoa que a gente está acolhendo. Se ela tinha ansiedade e episódios de depressão antes do processo de tratamento, com o processo de tratamento, que é muito desafiador, se ela só tinha uma ansiedade mais disfuncional, ela provavelmente vai desenvolver um transtorno de ansiedade. E provavelmente ela vai também deprimir, tá? Então, ele falou dos impactos do tratamento na ansiedade e na depressão. Então, a gente faz um recorte do tipo de tema que ele vai trabalhar, a gente divulga, e aí os participantes, como os voluntários, podem fazer perguntas, depois que ele falar sobre aquele tema, fazer perguntas sobre aqueles pontos. Porque o que a gente percebe é que, normalmente, como eu busquei fazer esse Papo Zen no grupo, no acolhimento, na psicoterapia individual, vem temas que eu falo, gente, precisa de profissional estar falando com essas pessoas, porque muitas das vezes... Se a dúvida dela é a dúvida de muita gente também, né? É de muita gente, e outras vezes ela tem vergonha de falar com o médico, de perguntar. Às vezes esquece. É um outro impacto para o participante, para a pessoa que faz tratamento oncológico. É a memória. Por quê? A quimioterapia vai impactar no processo da memória. O nível de ansiedade que essa pessoa vai estar vivendo vai impactar no processo de memória. Então, ela pode ter, por um período de tratamento, esse impacto na memória dela. Seria até como um efeito colateral mesmo da medicação, da quimio? Sim. Entenda que cada um vai pesar um pouquinho, né? Eu falei da ansiedade, eu falei da químio. Aí,
essa pessoa vai estar ali, esse profissional disponível para estar falando sobre, respondendo as perguntas e falando sobre o tema. Também eu faço treinamento com os voluntários, isso eu amo fazer também, porque quem está vivendo essa jornada, a gente chama de jornada, esse processo oncológico, tem formas que a gente fala socialmente que a gente precisa ter muito cuidado. Por mais boa vontade que você tem que ter cuidado na hora que você está com pessoas que estão tão impactadas, tão sofridas, com debilitadas tanta dificuldade, emocionalmente também, né? Não só fisicamente. Emocionalmente muito fragilizada. Então, você precisa ter muito cuidado. Então, tem coisas que a gente não pode dizer para um paciente oncológico, como cura. Nem o médico sabe disso, imagina outros profissionais, né? Vai ficar tudo bem, vai dar certo, não precisa chorar, você é forte. A pessoa, aquela hora, só quer chorar, só quer viver a fragilidade dela, e você vai falar para ela ficar forte? Né? Então, o treinamento, eu trabalho muito esse processo da comunicação. E uma coisa muito importante que nós, profissionais da área de saúde, adoecemos muito, e por não ter esse cuidado no seu próprio autocuidado, né? Então, outra coisa que eu ponho no treinamento, é o quanto a pessoa precisa aprender a fazer seu autocuidado. A gente até estava falando de um número que é bem alarmante, né? Aqui no Brasil, em relação a parte mental, né? A saúde mental. Sim. Antes da pandemia, em 2019, a estatística era: o Brasil era o primeiro lugar em transtorno de ansiedade, ou seja, diagnosticado. Daqueles que procuraram ajuda e tiveram um diagnóstico. Exato. Que deve ser a minoria. Exato. E terceiro em depressão. Pós-pandemia, nós continuamos com o primeiro lugar de transtorno de ansiedade e também em depressão. Então, fomos para primeiro lugar em depressão, saímos de terceiro para primeiro. Então, o nosso nível de adoecimento psíquico é muito grande, e o nosso nível de julgamento social qualquer doença psíquica é muito impactante para quem tem. As pessoas... Porque a gente tem aquela imagem da depressão, daquela pessoa que fica num quarto, que não sai para nada, que não para de trabalhar, que não tem força nem para tomar banho, não quer comer e fica ali trancada num quarto. A depressão não é só isso. Boa. Né? Você é ótima. Tô adorando. Essa, eu digo assim, aquela imagem do não profissional, né? Quando a gente pensa, a pessoa deprimida é aquela que se tranca no quarto, isso é a pessoa tá deprimida. O resto não está deprimido. Primeiro, eu gostaria de destacar que toda doença, ela tem níveis, né? Então, tanto transtorno de ansiedade como depressão também. Então, tem leve, moderado e grave. Uhum. Então, a pessoa que está no quarto sem conseguir tomar banho, né? Nós também temos 2 tipos de forma de expressão da depressão, né? De manifestação da depressão. Aquela pessoa que não consegue fazer nada mesmo, não consegue nem fazer sua própria higiene e cuidado. E tem aquela pessoa que a gente chama que ela é funcional para aquilo que ela entende que é importante na vida dela. Se é o trabalho, ela vai ficar funcional para o trabalho. Ela vai todos os dias para o trabalho, só que ela vai ficar com um nível de irritação alta. Ela vai ter explosões. Ela vai ficar impaciente. Que são características que a gente, em termos de sociedade, não associa a uma depressão. Sim. Né? Você fala, tá com problema em casa. Se for mulher, tá de TPM. Isso. Mas a gente não associa. A gente associa muito a depressão àquela tristeza, aquela melancolia, mas não associa a um comportamento explosivo, por exemplo. Sim. Agora, um ponto alarmante dentro desse caso, que a pessoa fica funcional porque ela entende que é importante na vida dela,
é que ela passa a não ter desejos nas coisas que ela gostava. Então, ela é uma pessoa que vai ficar mais em casa, não vai querer sair, nem as coisas que ela mais gostava. Por exemplo, ela vai fazer o que ela tem que fazer. vai fazer só o que ela entende, isso é importante, porque ela entende que é necessário na vida dela. Então, a gente chama que ela fica funcional para isso. Então, entendendo que tem nível leve, moderado e grave. O leve, normalmente, você não precisa de medicação. A psicoterapia, às vezes os amigos, né, suporte familiar, a pessoa consegue sair desse processo. Só que moderado a grave, não. O moderado, muitas das vezes, precisa de um tratamento psiquiátrico junto, medicamentoso e psicoterápico. Tá? Então, é importante que a pessoa procure ajuda, e ajuda de especialistas, principalmente. Então, tem esse treinamento que eu faço lá com os voluntários, porque é importante eles estarem preparados para esse público diferenciado que nós temos, né? Dentro da linguagem, dentro da forma de acolher. Se associar à vontade de ajudar com o saber ajudar, né? Saber como ajudar. Sim. E tanto a psicoterapia individual como em grupo, a gente oferece para que público do Instituto, né? Do Zen Câncer? Para individual, quer dizer, para os participantes, como eu falei, que são as pessoas que estão em tratamento, seja qual for a fase que ela está, se ela Homens e mulheres. Homens e mulheres, se ela está na fase de tratamento, se ela está na fase do acompanhamento, que pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15 anos, que ela vai ficar ali em acompanhamento, tá? Porque acho que no câncer você não fala em cura, né? Mesmo quando o tumor já não existe mais ali, você não fala numa cura completa, né? Você fica em acompanhamento ainda? A gente chama de remissão. No momento que a pessoa finalizou o tratamento oncológico, que pode ser cirurgia, mais químio, rádio, terapia-alvo, tem várias outras estratégias, de acordo com cada câncer, com cada estadiamento desse câncer. Então, essa pessoa que está pós-tratamento e depois de alguns exames, não tem nenhuma evidência do tumor, a gente fala que ela está em remissão. Tá? Palavra cura eu acho muito complicado. A gente, enquanto profissional de saúde, tem essa cautela de não falar em cura, né? Porque a gente não sabe se nesse período de acompanhamento ela pode ter uma recidiva. Que seria aparecer um novo tumor. Sim, o mesmo de origem. No mesmo local que apareceu. Ou em outro órgão. Tá. Então, a gente tem esses braços para atender tanto a participante lá no núcleo e também nas práticas integrativas, como para os familiares e também para os próprios voluntários, né? Porque no Instituto a gente entende que quem cuida precisa de cuidado, né? Então, seja profissional da área de saúde ou familiar, precisa de cuidado. E muitas das vezes essas pessoas negligenciam o seu próprio cuidado. É aquela história do avião. Exato. Né? Então, eu gosto muito de trazer essa analogia do avião, porque todas as vezes que a gente vai viajar de avião, a aeromoça lá faz um briefzinho de segurança. Né? Então, caiu a máscara, mesmo que você tiver com uma criança do lado, você tem que botar primeiro em você. Porque se você não tiver com vida, você não vai poder ajudar mais de ninguém. Então, o autocuidado, ele tem essa importância de eu tenho que estar em condições para ajudar o outro. Eu preciso do meu tempo de cuidado para poder conseguir cuidar bem do outro. Porque às vezes parece meio egoísta falar isso, né? Falar, primeiro a máscara de oxigênio é em mim, então eu tenho que me colocar acima do outro, né? Isso é egoísmo, mas quando a gente entende que se você não estiver bem, você não tem condição de ajudar, né? Você não vai ajudar ninguém, acho que a gente fica mais entende melhor o significado da coisa. Mas se você está muito ali no olho do furacão, às vezes parece que não é a coisa certa a se fazer, né? O mais importante é cuidar de quem está precisando mais. Eu fica para depois, né? E no treinamento, uma das coisas que eu também gosto de abordar é que existem tipos de silêncios.
né? Então, tem um silêncio que ele é um silêncio confortável, que de repente eu não estou precisando que ninguém fale nada, só que fique ali comigo, Aham. que me dê um abraço, que Só aquela esteja com companhia ali já... uma presença ativa, uma escuta ativa. E tem silêncio que é hostil, que você sabe que tem algo ali que não está sendo dito, que é para eu não participar Aquele daquela ar fala. pesado ali, né? E é um Aquela... clima pesado. Então, a gente coloca isso, que nem tudo a gente precisa estar falando. A gente precisa ouvir os participantes, entender a necessidade dele, o momento que ele está, porque às vezes ele vai vir com uma carga emocional, está fazendo lá o reiki, está fazendo lá um floral, está fazendo lá uma movimentação, né, uma atividade, está lá fazendo uma avaliação com a Marisa, está lá no Mindfulness, de repente desencadeia nele uma emoção forte, e aí você precisa acolher. Sim. Ah, mas eu não sou psicólogo, mas você está ali para acolher, né? Então você não vai ser o psicólogo, mas você vai fazer um pouco de um processo terapêutico, porque Sim. você vai abraçar aquela pessoa, perguntar o que ela precisa, se ela precisa que ela precisa falar, e aí você escutar, se ela precisa de um abraço. Aham. Então você vai fornecer o que você puder fornecer ali naquele espaço de acolhimento. Então, eu faço esse processo. Aí, começando a falar dos meus casos. Eu adoro falar sobre casos. E aí, eu tenho uma bagagem. Eu digo que uma das coisas mais lindas, maravilhosas que eu recebo, que eu digo que eu faço muito pouco, e tem hora que eu estou no instituto que as pessoas falam tanta coisa que eu faço e eu não consigo ver tanta coisa assim, porque eu recebo tanta coisa, eu recebo carinho, eu recebo troca, eu recebo conhecimento, eu recebo ser humano, a beleza do ser humano, né? Então, nos meus casos, né, eu vou contar 2, para poder me limitar aqui nos casos. Senão, filho, senta que lá vem longa-metragem. Então, um deles é sobre a mulher no tratamento oncológico, ela sofre muito com a imagem dela, né? Porque tem cabelo, tem o seio, tem órgãos femininos que precisam ser retirados. Isso, para a mulher, é a identidade dela, né? Então, a feminilidade ali, né? Como exatamente. É se olhar ali, no espelho e não se a reconhecer. sensualidade dela, a beleza dela. Passa muito simbolismo. Sim. Né? Então, essa pessoa estava hospitalizada e ela identificou na vida dela que a beleza dela, pela história de vida dela, era o cabelo. E aí uma pessoa me pediu para... Ela não era nem a pessoa... Eu não estava nem atendendo. Ela me pediu para estar conversando com ela, falando com ela, entendendo o porquê da recusa dela. Que todo mundo já tinha tentado e ninguém tinha conseguido fazer ela aceitar a quimioterapia, que era extremamente importante para a vida dela. Aí, todo mundo já tinha tentado, não adiantava eu bater na mesma tecla, né? Então, eu fui conversar com ela sobre a vida dela. E aí, foi que eu percebi que na história dela tinha muito significado o cabelo. Então, ao longo da conversa, ela me contou que tinha uma filhada que ela era apaixonada por essa filhada. Eu falei, então... Como é que essa filhada sua te vê? Ela me fala, ela me elogia muito, porque ela fala que eu sou uma mulher forte, que eu sou uma mulher inteligente, que eu trago luz, eu sou alegre, tenho um bom humor, sou sempre cuidadosa com as pessoas. Aí eu falei, que coisa boa, né? E é só o seu cabelo que te representa? Aí ela, oi. Aí ela percebeu que não. Né, que ela mesma estava falando que tinha várias outras coisas que representavam ela. E aí eu fui embora e essa oncologista que pediu para eu falar com ela, me ligou de noite e falou,
que você fez? Ela aceitou aqui, Qual meu. foi a mágica? Aí eu falei, eu não fiz nada, eu só tive uma conversa com ela para ela contar sobre a vida dela. E dali eu entendi o problema que estava causando da recusa dela da autoimagem dela. Então a gente não pode falar que é só um cabelo. Às vezes, o cabelo tem um significado simbólico de vida da pessoa, de história da pessoa. Então, a gente não pode dizer que é só um cabelo, que é só uma sobrancelha, que é só um seio. Aquilo ali, a gente tem que entender qual é a história daquela pessoa com aquilo ali, né? Então, ajudá-la a desconstruir e reconstruir, porque no tratamento oncológico, qualquer pessoa que está vivendo isso, ela tem que estar o tempo todo ressignificando o seu corpo, a sua vida, se adaptando. Então, não é uma jornada fácil. Sim. E você falou que especificamente em mulheres, né, também tem uma estatística bem doída, né? De abandono. Sim, sim. A Sociedade Brasileira de Mastologia traz para a gente uma estatística muito, muito, muito triste, lamentável, que 70% das mulheres que estão em tratamento oncológico são abandonadas pelos seus parceiros. 70%. Isso é um número absurdo de alto. E em contrapartida, quando é o caso do homem, eles não são normalmente abandonados pelas suas parceiras. E além da mulher já estar vivenciando ali, de repente, a fase mais desafiadora e difícil, né, da vida dela, de incertezas, de medos, e ainda ter que lidar com uma separação, com um abandono, né? De repente, a pessoa que você menos espera que vai te deixar naquele momento ali que você tanto precisa tá te deixando, de repente vivendo um divórcio, onde você tem que se preocupar com divisão de bens, e, enfim, se tem filho pequeno, normalmente fica com a mãe, como é que você vai fazer um tratamento e cuidar de uma criança, enfim, é um mundo de preocupações e de ansiedades que devem gerar, né, num momento em que ela está extremamente fragilizada, fisicamente, emocionalmente, e é um número bem cruel, né? Sim. Lembra que eu falei que o câncer, ele é muito financeiramente muito alto, né? Então, essa mulher que tem lá o seu parceiro, tem um casamento, ela divide essa renda, né? Sim. Então, tem a renda dela, tem a renda dele, às vezes ela conta só com a renda dele. E quando ela tem esse abandono, ela tem esse impacto do cuidado, porque muitas das vezes ela precisa ser cuidada. Porque a quimioterapia traz uma série de sintomas, a cirurgia traz, às vezes, uma limitação importante num período, né? Então, ela precisa de cuidado. E aí, às vezes, ela só tem aquela pessoa. Por isso que eu digo, construa a rede de apoio. Então, eu digo, o Instituto é uma rede de apoio. O núcleo de psicoterapia é uma rede de apoio. O lugar que você está fazendo o tratamento, você pode ter pessoas ali que você pode construir uma rede de apoio. Então, rede de apoio é muito importante. Mesmo que seja uma rede de apoio nova, que está sendo construída a partir daquele momento, a partir daquela dor. Sim, sim. Por quê? As pessoas que estão vivenciando um tratamento oncológico sabem que é tão difícil que elas se prontificam para ajudar outras pessoas. Como eu falei, a história do Instituto, com 150 voluntários, é porque as pessoas que passam pelo Instituto se sentem tão gratas e ficam tão felizes pelo que recebem que querem continuar doando, querem passar a doar também. Então, estão lá. Aumentando essa corrente. Estão lá, às vezes, pessoas que estão em tratamento, às vezes, pessoas que estão em acompanhamento. Então, é muito bom isso, é muito bom. E vocês percebem, ou não sei se tem algum estudo, de que se ela cuida, né? Se o paciente, se a pessoa que está em tratamento, ela consegue cuidar da parte psicológica, consegue cuidar ali de outros fatores além do tratamento medicamentoso em si. Existe uma resposta de uma melhora, de uma resposta melhor ao tratamento médico? Ela consegue ter melhores resultados? Muito boa pergunta, Fernanda. Como eu falei, o
tratamento oncológico, ele requer muitas mãos, muito suporte. Então, é fundamental o tratamento, né, com o oncologista, com a estratégia medicamentosa que ele vai abordar, que ele vai orientar, que ele vai colocar para aquela pessoa. Mas, quando a pessoa recebe esse suporte de práticas, de estratégias, para que ela possa sentir um manejo melhor da ansiedade dela, sentir que ela consegue, com uma qualidade, fazer práticas de atividade física de uma forma coerente para a necessidade dela, porque lembra, se ela está num tratamento, muitas das vezes ela tem limitações. Sim. Então, ela não pode fazer qualquer coisa. Ela precisa de suporte. Por mais que, de repente, ela fosse uma pessoa ativa ou que fosse, de repente, uma corredora. Pode ser que naquele momento ali ela consiga uma caminhada. Que ela não consiga fazer o que ela fazia, mas que ela consiga fazer alguma coisa para se movimentar. Sim, sim. Mas respeitando as limitações, né? Que pode ser uma cirurgia. Sim. Enfim, uma questão óssea. Por isso que o Bruno, ele tem cada vez mais debruçado em estudos científicos, que é isso que a gente faz. É muito importante ressaltar que para a gente acolher e ajudar e fazer qualquer tipo de suporte com uma pessoa que está em tratamento oncológico, precisa estar baseado em pesquisas científicas. Né? Precisa ter um conhecimento muito baseado na ciência, porque não é qualquer pessoa que está ali. Né? Tem ali uma pessoa que está com uma série de condições que eu digo que nem sempre você pode botar na conta do psicológico, nem sempre você pode pôr na conta do tratamento. Então, você precisa ter uma amplitude de conhecimento e de visão sobre aquelas coisas que estão acontecendo paralelamente com aquela pessoa, para poder daí estar dando o melhor suporte para ela. Ela agora está precisando de um reforço maior no processo terapêutico, ela agora precisa de um reforço melhor de uma fisioterapia, ela agora precisa da movimentação humana, ela agora precisa estar num grupo de mindfulness. Então, o que é o mindfulness? Mindfulness é atenção plena. De forma simples, é a atenção plena que você pode fazer de várias formas, tem várias estratégias. Então, eu vou te dizer uma estratégia agora bem simples. Tá. Né? Vamos dizer que eu estivesse aqui com um café, que tem um aroma, né? Então, eu posso fazer uma atenção plena, porque a ansiedade, ela é a ausência de presença. Tá. Então, eu estou com a cabeça o tempo todo preocupada com o exame, com o médico, com o resultado. Nossa, quando faz um exame que tem que passar pelo resultado e pelo oncologista, é agoniante, né? É impactante, o nível de ansiedade aumenta muito. Então, se é a falta de ausência, eu vou me dar ausência, eu vou me dar, presença. Então, eu estou aqui com um café que tem um aroma muito gostoso, e eu adoro café. Aí eu vou aqui saber que tem um monte de pensamento aqui, mas eu não vou dar atenção para eles, eu vou deixar aqui também, não vou brigar com eles. Eu não posso ficar pensando, Isso é brigar, lutar com o pensamento. Eu vou saber que ele está aqui quietinho e eu vou intensificar os meus sentidos. Vou intensificar o meu olfato, vou ficar aqui vendo memória, né? Nossa, esse café me lembra o café da minha mãe, me lembra de manhãs de domingo, me lembra a fazenda. E aí eu vou, nesse contexto, depois que eu exploro bem esse olfato, eu vou para o paladar. E aí eu coloco esse café na boca, e aí eu passo mais tempo com ele na boca para identificar se ele está no natural dele, se ele é muito forte, se ele está fraco, se ele está quente, se ele está morno, se ele está gelado. Ter essa sensibilidade no paladar. Depois eu observo como ele desce na minha garganta, passa pelo esôfago, vai até o meu estômago. E engraçado, se eu comer qualquer coisa ou beber prestando atenção, você vai ver que você produz barulhos internos que você não se dá conta. Você passa a ter sabores que você não... identificar os sabores que você não
costuma ter essa tensão e aí não costuma perceber. Então, de uma forma muito simples, explicando mindfulness, é você dar atenção. Tá. E você pode usar um simples café, você pode usar um almoço, você pode usar um sanduíche, você pode usar um objeto, você pode usar a natureza, você pode usar a jardinagem. Então, tem muitas, eu falei pouquíssimas aqui, mas tem muitas estratégias que você vai fazer em que vai te dar essa atenção. Você pode se concentrar no seu processo respiratório, que você também está fazendo uma atenção focada na sua respiração. Tá? Então, de forma simples, é isso. Queria só retomar um pouquinho a questão do grupo e também do atendimento individual. Lá, a gente oferece para os participantes, ou seja, participantes são aqueles que estão em tratamento oncológico. Ou estão em tratamento, ou estão em acompanhamento, ou seja, o tratamento acabou e estão num processo de acompanhamento, que é o médico que vai dizer, dependendo do tipo de câncer, se essa pessoa vai ficar 5, 10 ou 15 anos de acompanhamento. E a gente fornece para esses participantes e também para familiares, porque... Qual a importância da família nesse processo? Porque o câncer, ele é uma doença que faz uma mudança, assim, você tinha uma vida antes, e quando você recebe o diagnóstico, a sua vida se transforma, assim, absurdamente. Então, você passa por muitos medos, muitas dores, e a família é um elo muito importante de suporte emocional, de suporte financeiro, de suporte de acolhimento, né? De fazer as coisas por aquela pessoa. Se é mãe, passa a ser filha por um tempo daquela família. Então, a família, ela é um elo extremamente importante. Mas, se essa família que também está impactada, e se essa pessoa for uma peça-chave da família, muitas mulheres é peça-chave, muitos homens são peça-chave financeiramente falando para essa família. Então, você precisa trabalhar essa família porque ela está adoecida também. Deixa eu falar, o tratamento, então, a família também precisa de tratamento? Sim. Precisa. Por isso e também por uma coisa que a gente chama de cerco do silêncio. Por que isso? Há muitos medos para a pessoa que está em tratamento e para o familiar. E esses medos não são conversados. É isso que eu ia falar, a gente não fala, né? Você não vai falar para a pessoa que tá doente, né? Eu também tive uma experiência na família. Você não vai falar para aquela pessoa que está doente dos seus medos. A pessoa está vivendo a doença, né? Então, você não quer levar mais uma preocupação, mais um motivo de angústia para ela, né? Sim. Então, você fica ali com os seus medinhos quietinhos, porque não são importantes. O importante é cuidar daquela pessoa que está doente ali na família. Só que o medo, quando você não olha para ele de frente, não classifica ele, porque tem um medo, né? Aquele medo maior, que vamos chamar assim, o medo maior para uma pessoa que está em tratamento oncológico pode ser a morte. Tem pessoas que falam até que é a dor, não querer passar pela dor. Sim. Então, vamos partir de um princípio que o medo maior seja a morte. Aí tem os outros medos. O medo de perder o cabelo, o medo de perder a autoimagem, o medo de perder a parte financeira, o medo de perder o seu papel familiar, o medo de perder o trabalho. Então, o medo das dores que vai passar, o medo dos profissionais de não serem humanizados. Por exemplo, eu vou contar uma situação aqui. Posso contar alguns casos? Eu adoro contar. Pode, fica à vontade. Então, o último grupo, né, do ano passado, todas as pessoas que estavam no grupo eram metastáticas. Então, eu tive na primeira sessão. E aquele paciente que está com metástase, né? Isso, metástase é aquele câncer que está em outros órgãos além do original, do órgão que surgiu. Então,
essas pessoas parece que assim foram todas juntas, né? Então, uma delas estava muito, muito com um aspecto muito, muito entristecido, de humor deprimido. A primeira coisa que ela falou, porque é um momento, a primeira sessão é um momento delas se apresentarem, delas falarem um pouco sobre elas, de eu estar explicando sobre o que é a terapia em grupo. Normalmente, hoje, tirando 2020, a partir de 2021, eu também faço com coterapeutas, que também é previsto pela TCC. Né? E aí lembra que eu falei que tem que anotar, né? Tem que estar prestando atenção. Então, os coterapeutas estão ali junto comigo para me ajudar nesse processo. O que vai de importante ali, marcante, acontecendo durante a conversa, para você não perder o foco, digamos assim, do que está acontecendo. Porque a gente ajuda, o principal ponto da psicoterapia breve é você fazer psicoeducação, ajudar a pessoa a entender o porquê do nível de ansiedade, ajudá-la a criar estratégia para lidar com a ansiedade, porque a ansiedade não vai embora. O tratamento continua, ela ainda vai passar por muitos outros medos, né, e dificuldade. Então, ela pegou e falou assim para mim: eu não sei por que eu estou aqui. Meu médico falou que eu vou morrer em breve. Aí, eu peguei... Forte, né? Muito forte, muito forte. E você precisa dar uma saída ali, né? Você precisa dar uma fala de acolhimento, porque senão acaba o grupo, né? Você impacta todo mundo. Sim. E eu peguei e falei para elas, eu fiz uma analogia com ela sobre a nossa vida em relação ao livro. Eu gosto de ler, então veio na minha cabeça livro. E aí eu falei para ela: olha, eu tô te vendo aqui, então você tá viva. Você é um livro, vamos pensar assim. Você vai escrever o seu livro até onde esse livro for. O seu médico, ele pode falar para você que o seu tratamento, ele não tem mais função curativa, mas ele é um tratamento para te ajudar a ter qualidade de vida, até aonde a sua vida for. Então, você é protagonista para continuar escrevendo os seus capítulos. E você veio aqui hoje, você veio para esse grupo para ser acolhida, para pedir ajuda. De alguma forma, você sabia que poderia ser uma coisa para te ajudar nesse processo difícil. Então, isso fez ela ter uma nova perspectiva. E todas as outras, que também eram participantes metastáticas, já se abraçaram. Que poderiam até ter saído piores, né, da sessão. Aquilo poderia ter dado uma... Né, tipo assim, se doeu em mim ouvir essa história, né, que não estou vivendo a doença, imagina em quem está ali passando pela mesma situação. Sim, e é exatamente isso, é a forma de acolher, né? Então, como eu falei, tanto a psicoterapia individual como a psicoterapia em grupo, ela vai ter as funções principais dela um excelente acolhimento, uma escuta e fazer uma psicoeducação, ou seja, aquilo que eu falei, ajudar ela a entender esse processo emocional dentro dessa jornada de tratamento e ajudá-la a criar estratégia. Por quê? É uma terapia breve, né? No caso do individual, a gente faz de 8 a 12 sessões, então é até 3 meses. No caso do grupo, a gente faz 8 sessões, com cada sessão tendo 2 horas de duração. Então, é para esse suporte. A gente não tem como continuar. E assim, dói no meu coração todo final de grupo e todo final do processo de terapia, porque as pessoas ficam: poxa, mas não podia ter parado. Eu queria que continuasse. E aí, quando é o grupo, eu faço um grupo no WhatsApp e eles mantêm o grupo no WhatsApp. Eles é a coisa mantêm a mais comunicação linda, entre eles, né? porque eles desenvolvem uma relação de confiança. E uma das coisas que eu falo, o grupo, ele se autorretroalimenta, ele se autoalimenta ali.
no sentido de as suas dores fazem parte um do outro e um acolhe um ao outro. Então, eles não vão se identificar com o psicólogo, eles vão se identificar com quem está ali passando pelo mesmo processo. Sim. Então, é muito, muito bonito e emocionante o laço de amizade real que eles fazem no grupo com tão pouco tempo. E que acabam sendo o suporte, pode acabar mantendo esse suporte um ao outro, né? Sim. A partir desse primeiro encontro, sim, desse estreitamento de laços que ocorreu aí durante o grupo. E aí, continuando a falar dessa parte do tratamento psicológico, eu digo para todas as pessoas que eu atendo, né, e no grupo também, vocês precisam ser protagonistas. A gente vem de uma sociedade, nós brasileiros, temos uma passividade, né? Eu não gosto muito dessa palavra paciente, mas também não gosto da palavra cliente. Então, eu gosto muito de falar a pessoa que eu atendo. Porque paciente, você está ali, te remete a você não ter ação, né? Você está esperando algo que o outro faça por você. E o tratamento oncológico, você precisa ser protagonista. E tudo bem que no início você não consiga ser protagonista. E como que esse paciente, como que essa pessoa, ela vira protagonista desse tratamento? E aí, o que é ser protagonista num processo de tratamento oncológico? É você fazer coisas simples, mas eficazes. Tem uma parte que é sua, outra parte são da equipe médica. Você não pode ser tratado com um médico, um oncologista, são várias pessoas juntas, inclusive o psicólogo. Então... Aquela multidisciplinar que a gente falou no começo, né? Exatamente. Por exemplo, ir a uma consulta, você ajuda na terapia a ela se preparar para essa consulta, a ver as dúvidas, as perguntas, porque a quimioterapia, ela causa um impacto logo de início no tratamento, na memória. Por exemplo, a pessoa ela tem uma dificuldade de memória, de lembrar das coisas. Conforme vai ocorrendo os ciclos de quimioterapia, é impactado diretamente na memória dela. Aí tem a ansiedade, que também impacta o quê? A memória. Então, são várias coisas que vão dificultando o cérebro a ter a qualidade de memória. Então, ajudá-la a como fazer mais produtiva aquele atendimento do oncologista, ela entender que na mão dela, no controle dela, porque o resto ela não controla, mas sim, o que ela tem no controle dela? Sono de qualidade. Ela começar a ser a investigadora dela. Então, como é que está esse sono? O sono é importante também? Extremamente importante. O sono é um marcador para a saúde biológica e mental extremamente importante. De qualquer pessoa? De qualquer pessoa. Né? Se eu não vou aqui arriscar o tempo, mas em torno de 3 a 4 dias, se você ficar sem dormir, você pode ter uma crise como se fosse um surto psicótico, por exemplo. Então, por uma pessoa que não está em tratamento oncológico, uma pessoa sem um adoecimento, vamos dizer assim. Sem ainda mais esse estresse, mais essa carga de ansiedade, de medo. Sim, então é extremamente importante. Então, o sono... mas se ela tiver com problema já, né, por conta desse tratamento, de toda a medicação, porque não é só quimioterapia, ela toma uma série de medicação, que tudo impacta, né? Então, ela vai... Aí a gente orienta ela a que ela fale com o oncologista dela sobre essa dificuldade do sono. Porque esse sono, ele vai ser fundamental para esse tratamento dela, né? Então, o sono de qualidade, que a gente chama aquele sono que eu acordo bem. Como descansada, né? Isso. A alimentação, ela vai ter que ter esse cuidado, fazer alimentação, ou a comida dela em casa, comer legumes e verduras. Se eu não gosto, vai aprender a gostar. Principalmente no teu tratamento, né? Você precisa fortalecer o seu corpo, né? Deixar ele mais saudável possível, que ele já vai receber ali uma bomba de medicamento que já vai fragilizá-lo. Exato, Fernanda. Então, ele tem que tentar nutrir o melhor possível para minimizar os danos, né?
Por exemplo, assim. você por acaso vai botar o combustível do seu carro num posto que você desconfia? Não. Não. Então, por que a gente não para refletir o que a gente está colocando no nosso corpo, que é o nosso combustível? A comida, o sono é o nosso combustível, entende? E a gente está negligenciando isso. Então, no tratamento oncológico, eu não posso negligenciar isso. Então, ela precisa ser protagonista em saber se alimentar. Então, voltando, sono, alimentação / hidratação, 70% do nosso corpo é líquido. 90% do nosso cérebro é líquido. Como é que você não vai dar líquido para o seu corpo? Né? Depois, movimentar o seu corpo / atividade física. Movimentar, eu estou falando até uma simples caminhada. Mas você precisa, ao longo do tratamento, e olha que é uma pessoa que eu estou falando, que está com dor, com muitas dificuldades, mas a atividade física, a movimentação, faz parte do processo do tratamento dela. É uma outra medicação, entende? Que depende dela. E está no controle dela. Agora, obviamente, ela precisa ser orientada para saber o que ela pode fazer. Né? Dependendo da situação que ela está, do tratamento, da cirurgia que ela fez, é importante ir lá no instituto, a gente faz isso com qualidade. Né? Então, a movimentação é importante. Saúde mental. Né? A saúde mental, ela é muito impactada. Você imagina viver com esses medos. Por exemplo, eu falei do medo maior, né? Vamos dizer que uma pessoa, o medo maior dela seja morrer. O outro medo seja o cabelo. E aí tem pessoas e tem médicos... câncer de mama, você perder, né? Você tem que fazer a retirada total. Excelente fala sua agora também. Para a mulher... a mama, o cabelo, alguns órgãos femininos são é o que representa a mulher. Então, perder isso não é perder qualquer coisa, é muita coisa, é a sua identidade, é quem você se vê enquanto mulher. Então, precisa ter um trabalho muito forte de suporte para essa mulher. Eu falei do silêncio, né? Em família. E, às vezes, o silêncio ele acontece em vários lugares, né? No médico, no instituto, no processo terapêutico, no hospital. Então, muitas das vezes, a gente tem 2 tipos de silêncio. A gente tem esse silêncio hostil, que você sabe que tem algo errado acontecendo e ninguém quer falar. E você tem um silêncio acolhedor, que você não está precisando que ninguém fale nada, mas que você quer só a presença da pessoa, às vezes um abraço, às vezes esse olhar atento, e esse silêncio ele é confortável. E aí eu vou contar mais uma outra situação que me marcou e vai marcar a minha vida para sempre. Né? Várias pessoas marcam a minha vida. Eu digo que eu saio todos os atendimentos e todos os grupos com a minha bagagem interna de vida enriquecida. Toda vez que alguém me pergunta assim, por que você faz esse trabalho? O que vale a pena? Eu digo que é essa experiência, essa troca que eu recebo das pessoas, então eu digo que eu não faço nada, que eu recebo muito mais, o amor, o carinho, a troca, conhecer cada vez mais e aprofundar cada vez mais o meu entendimento científico para poder ajudar. Então, é uma senhora que também ela participou do meu grupo lá do Instituto. Uma pessoa, assim, de uma alma, de uma beleza, de um ser humano, assim, lindo, lindo demais. Todo mundo, quando ela entrava na sessão, todo mundo ficava muito feliz, porque ela trazia uma energia boa, sabe? Aquela pessoa que você vê que tem brilho. E ela estava no quarto
câncer dela, né? Infelizmente, esse último foi um câncer bem complexo, bem difícil e que ela não conseguiu. E depois a filha dela entrou em contato comigo, depois tinha acabado já o grupo, já há um tempo, uns meses que eu não tinha contato. Aham. Aí a filha dela entrou em contato comigo, perguntando se eu podia fazer um atendimento social com a filha, com a mãe Com a dela. mãe. Aí eu falei, claro, faço sim. Aí fiz online, mas só consegui fazer 2 atendimentos online. Ela estava com muita dor, muita dor. Aí precisou ser hospitalizada. O plano de saúde dela era um plano de saúde que tinha pouco recurso, né? Então ela ficou num hospital de pouco recurso. E quando eu fui fazer o atendimento dela, depois desses 15 dias de hospitalização no hospital. Você foi até o hospital para fazer o atendimento? Oi? Você foi até o hospital Fui para fazer até o o atendimento? hospital fazer o atendimento. Quando eu fui até lá, eu vi uma situação, porque assim, quando você vai num hospital, você precisa se preparar, né? Quando você sabe que a pessoa está numa progressão da doença muito elevada. Então, eu fui preparada, mas eu não achava que seria tanto. O caso dela já era cuidado de fim de vida? Ela já estava nos cuidados paliativos, mas nesse processo já de fim de vida. Só que lá no hospital não tinha cuidados paliativos. Então, e ela com muita dor, muita dor. E ela estava com todas as características. Quando a gente faz formação em cuidados paliativos, a gente aprende a entender quando a pessoa entrou nessa reta de fim de vida, por alguns sintomas que ela apresenta. E aí eu fui falar com ela. Primeiro eu encontrei a médica, e aí a médica, de novo, né, alguns problemas que a gente tem na nossa saúde, queria fazer sem ter visto ela, que era uma médica assistente da médica dela. Sim. Uma quimioterapia paliativa. E aí eu falei assim, bom, você já foi lá a visitar e fazer o atendimento? Porque pelo que eu vi, eu entendo que ela não tem a mínima condição. Aí ela viu, realmente não tem mesmo. Aí eu conversei com a filha e conversei com a médica, se de repente, como ela estava com muita dor, porque tem uma estratégia que eles chamam, que é você fazer uma sedação intermitente. Dependendo se a pessoa não está conseguindo dormir, você pode fazer em qualquer momento do dia. E aí, para ela, o ideal seria, então, à noite, para que ela pudesse ficar em condições durante o dia. E aí, a médica foi lá conversar com o hospital, falou com a família, aí a família autorizou. E aí, eu fui falar novamente com essa senhora. Ali foi um silêncio confortável. Ali a gente estava fazendo uma despedida. Ela me pediu minha mão, eu dei a minha mão para ela. Aí ela falou, aí depois eu interrompi esse silêncio depois de umas horinhas, uns minutos. E aí falei assim, eu tenho uma missão muito importante. Ela falou sim. A gente não falou nada antes, só falou isso. Ela falou sim, e ela precisa muito que você ajude nisso. A gente está falando da filha dela. Aí a gente se despediu, era uma despedida de fato. E aí, como se a família não sabia, eu tinha que falar a pior coisa, dar a pior notícia para essa filha. O marido da filha era como um filho para ela. E aí, por isso que eu digo a importância da nossa saúde mental, desse autocuidado. Aí eu fui conversar com a filha e falei, você não pode chegar já falando, né? Sim. Eu peguei e falei com ela, você tem, o que a médica falou para você, o que o hospital, os médicos do hospital têm falado para você sobre a progressão da doença da sua mãe? Aí ela falou assim, olha, eles falam que a doença está bem grave, que tá difícil, bem difícil para ela aguentar, eles não sabem, mas que está bem grave. Aí eu falei assim, bom, então, eu vou precisar te dar uma notícia
que para mim está sendo muito difícil, mas ela é importante para que vocês possam ter tempo juntos e para que vocês possam ter um momento de despedida. A sua mãe, o médico não sabe, eu não sei quanto tempo, mas ela apresenta sinais que esse tempo pode ser curto. Então, a estratégia que a médica vai fazer da sedação intermitente à noite vai ser bom, porque vai ajudá-la a ficar em condições. Porque ela tinha uma comunidade, que ela era uma senhora bem religiosa, católica, então ela tinha muita gente que iria gostar de fazer esse processo de despedida. E aí, assim foi. Obviamente, quando eu saí do hospital, a filha desabou, o marido dela desabou, eu acolhi. Ali você tem que ter, sabe, essa fronteira, ela é tênue, mas você precisa ter muito respeito e cuidado com a pessoa que você está ali e com você também. Então, você não pode só dar uma notícia, você tem que mostrar ali essa conexão que você está ali com ela e a dor que ela está sentindo, você entende e que você também está difícil para você, mas você está acolhendo, você não pode estar ali chorando junto, né? Então, eu saí do hospital... Embora a vontade fosse essa. Embora fosse. Quando eu saí da porta para fora do hospital, eu desabei. Aí foi a minha vez. Porque foi muito difícil e ela era uma pessoa que eu gostava muito também. Então, eu tenho vários presentinhos lá em casa, dos grupos. E o que eu falo de autocuidado? É para além só de uma estratégia de autorregulação. Mas, quando você trabalha com pessoas, principalmente na área da saúde, você tem que entender que quando você está ali com aquela pessoa atendendo, você precisa respeitar a si e ao outro. Sim. Então, eu desmarquei os atendimentos pós aquele atendimento no hospital, porque eu precisava cuidar de mim. E eu tinha que respeitar as pessoas que eu iria atender... Mesmo que o olhar ali das pessoas de maneira geral, aquilo ali seja uma coisa rotineira no seu trabalho, seja no seu caso como psicóloga, mas seja de um enfermeiro, de um médico, que passa por isso toda hora, não está acostumado. Não era qualquer coisa, era uma perda de uma pessoa, não era qualquer coisa. Eu tinha falado colocado um volume emocional, mesmo que eu não quisesse, eu tinha que falar porque é devido para todas as pessoas e família, todas as pessoas que estão em fim de vida e para a família se despedirem. Isso é beleza num final de vida, em que eu possa olhar nos olhos das pessoas que eu amo e fazer as despedidas necessárias. Pode ser que alguém nos assistindo possa falar, nossa, que dureza, que difícil, mas eu não vejo isso como... É difícil passar pelo processo, sim. Mas eu não vejo como algo que a gente não tenha que ter clareza disso. E passar por isso e fazer isso é maravilhoso. Eu recebi uma carta, ela, inclusive, eu pedi autorização para a filha, para ela ser o meu caso que eu apresentei no meu TCC em cuidados paliativos. Eu recebi uma carta da filha dela, nossa, que foi o meu segundo choro. Imagino. Que ela falou, Débora, você não sabe a importância da sua conversa comigo. Porque eu tive com ela na quinta, a mãe dela faleceu na terça da semana seguinte. Muito pertinho. E ela falou, aí ela contou uma passagem desse momento de despedida dos netos. E uma das netas, que ela era bem ligada, quando chegou no hospital, falou assim, vó, Débora, ela quase nem abriu os olhos. Ela abriu os olhos e ela começou a conversar. E de uma forma como a gente via minha mãe, alegre, vibrante. Resgatou ali, né? E ela, naquele momento, foi vibrante com os netos e com a neta. Então, essa carta eu li na pós,
Eu botei no TCC. Conseguiu ler? Consegui. Mas eu fiz também um monte de gente chorar. Até eu já estou chorando aqui. Que dirá se eu vi essa carta? Então, assim, eu guardo com muito carinho. Então, é isso que eu falei para você, o quanto é maravilhoso fazer um voluntariado, maravilhoso a famílias em câncer. A gente se apoia, a gente se cuida. Então, quando eu falei para você que a gente dá esse suporte para a família, e o outro grupo que a gente dá suporte é para os próprios voluntários, com treinamento e também com atendimento psicoterápico. Porque a gente tem que acolher quem acolhe. Sim. Quando eu sou uma cuidadora, seja profissionalmente ou seja familiar, eu preciso cuidar de mim. Então, lá no Instituto, no Zen Câncer, a gente acolhe. Entre nós, a gente se acolhe. Entre nós, a gente trabalha. A gente faz reunião, a gente faz eventos, que a gente possa se abraçar, que a gente possa se cuidar. E sempre o meu alerta é esse. Para cuidar de pessoas que estão em tratamento oncológico, você precisa ter 3 coisas. Palavrinhas da moda, mas para além das palavrinhas da moda, é a profundidade dessas palavrinhas. Você precisa ser uma pessoa empática, só que a empatia sozinha é sofrimento. Ô, Débora, como assim? Empatia é a melhor coisa do mundo. Vai só ficar na empatia. Você vai só sentir a dor do outro. E você vai adoecer com isso. Sim. Então, você precisa de uma outra coisa junto, compaixão. Então, lá no Instituto, a gente tem empatia e tem compaixão. Compaixão é o quê? Entrar em ação para o outro. Então, eu entro em ação, eu sou muito empática e faço compaixão porque eu entro em ação dando suporte psicológico para as pessoas. E a terceira palavrinha é a autocompaixão, porque eu não posso esquecer de mim. Então, quem é cuidador, seja de qual forma for, precisa ter o seu tempo de cuidado. A fé, a religião, não sei como você chama, tem algum fator que influencia no tratamento, numa melhora de sintoma? Vocês têm essa percepção? Sim, isso é extremamente importante. Por quê? Eu vou falar de espiritualidade aqui. Tá. A espiritualidade, ela pode envolver religiosidade, que é aquele rito, eu participo no caso dessa senhora que eu falei, ela é católica, ou outras religião que seja necessário para mim que eu tenha. Sim. Mas a espiritualidade é algo que vai me dar fé, esperança, eu vou sentir que tem algo em que eu consigo me apoiar dentro dos meus... Que não precisa ser um rótulo, né? Precisa ser um rótulo. Vou contar outro caso aqui. Conte. Eu sou a pessoa dos casos. A gente adora. Uma pessoa que eu atendo, ela estava fazendo quimioterapia e ela estava sofrendo muito com a quimioterapia, passando muito mal. Então, na sessão, a gente trabalhou sobre isso. E aí eu fui identificar, ela não tinha nenhuma religião. E aí eu identifiquei que ela tinha uma conexão muito forte com a natureza. Inclusive, ela era apaixonada por um lugar que ela não estava conseguindo ir por conta do tratamento, que ela conseguiu reflorestar uma boa parte desse lugar. E aí a gente criou, eu falei, tá aí uma grande estratégia para você. Você sabe cada partezinha desse lugar. Você sabe quais foram as árvores que você plantou. Você sabe que tamanho, que florescimento que está cada árvore dessa. Então, isso é para você algo que te dá muito sentido. A natureza, esse lugar na sua vida. Então, o que eu sugiro para você, como uma experiência,
Na próxima quimioterapia, você coloca uma música que remeta à natureza. E você se projete, imagine que você está nesse lugar que você reflorestou. E aí, depois, no próximo atendimento, você me diz como foi. Ela falou que foi maravilhosa a experiência, porque ela se desconectou, entre aspas, né? Mentalmente, ela estava lá no lugar, ela sentiu o cheiro, ela sentiu o frescor, ela conseguiu ver cada árvore. Então, para ela, a espiritualidade na vida dela, só para sair da religiosidade, Sim. A espiritualidade para ela é a natureza. Ela tem essa conexão. A natureza dá uma alavanca para ela de vida, dá um porquê que a vida dela vale a pena, entende? Então, a espiritualidade, ela é extremamente importante, ela faz parte desse componente de tratamento. Médico, família, o psicológico e o social. Então, a pessoa precisa se cercar dessas coisas para que ela possa dar conta de tremendo desafio que é o tratamento oncológico. E você falou de algumas formações, né, que você tem dentro da área da oncologia. Qual é a diferença da psico-oncologia e do TCC, né, que é o que você... terapia. Do que você mais atua hoje. A abordagem clínica da terapia cognitiva comportamental, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Mas, por exemplo, se eu for trabalhar num hospital e, por exemplo, com um paciente oncológico, cabe a mim fazer uma especialização de psico-onco para esse entendimento sobre o câncer, sobre essa linguagem, né? Sobre identificar, saber o que é um estágio 0, 1, 2, 3, 4 do câncer, saber o que é remissão, o que é rescidiva, saber a diferença de um câncer, por exemplo, câncer de mama tem em torno de 30 tipos de câncer de mamas diferentes, a gravidade, o que é um estadiamento. Então, você passa a ter esse entendimento. E, normalmente, o psico-onco, ele trabalha mais em hospital, em clínica, que vai estar ali fazendo tem um processo de tratamento oncológico. Seria quase como aquele fisioterapeuta que normalmente passa no quarto para fazer ali uma reabilitação naquele período em que você está hospitalizado. Sim, ele não só passa no quarto, mas ele também está com a equipe médica, ele está junto com o médico, ele vai dar assistência para aquele paciente. Mas é quase que limitado ali aquele período de hospitalização. Sim, normalmente ele fica limitado na hospitalização, porque ele está ali dentro daquela instituição hospitalar. Mas não pode aquele psico-onco ter uma abordagem clínica, a TCC, a psicanálise, qualquer outra. Tá. E você tinha falado, a gente estava falando do câncer, você tinha dado uma explicação que eu nunca tinha ouvido, na verdade, né? Que o câncer, na verdade, não é uma doença. Né? Então, explica um pouquinho do... O câncer, ele tem mais de 100 tipos de doenças com esse nome câncer. O câncer, ele tem mais de 100 tipos de doenças. E é uma doença muito complexa. Então, vou dar um exemplo que é uma fala social e que às vezes eu também escuto de participante lá do Instituto. Então as pessoas ficam muito apavoradas com o psicológico. Claro que tem que ficar, claro que tem que cuidar. Principalmente quando estão na fase de acompanhamento. Não, eu não posso ficar estressada, não, eu não posso ficar ansiosa, eu tenho que pensar positivo. Tem uma diferença aí, isso é bom eu esclarecer também. Por quê? Tem a ditadura do positivismo, né, que isso é um absurdo. Uma positividade tóxica, né? Porque essa ditadura vai fazer você adoecer. Também. Psiquicamente também, né? Porque se eu não estou bem, não adianta eu falar para mim que eu vou ficar bem. Então, eu tenho que me acolher, saber o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, né? Para TCC, a gente olha, toda vez que o nosso cérebro foca uma situação,
qualquer circunstância da vida é uma situação. Eu aqui com você, eu poderia, nossa, vou falar com a Fernanda, um podcast, estou sendo gravada, caramba, e me bateu uma ansiedade. Sim. E vi na minha cabeça assim, nossa, eu não sou boa o suficiente, eu acho que eu não consigo falar, eu não vou passar a informação necessária, e aí eu paraliso na ansiedade e pronto, vou performar mal, tá? Então, quando eu me digo que eu não estou bem, e eu digo que eu estou bem, eu não engano a mim mesma, o meu cérebro inteligente, né? Então, bem complexo, por sinal. Então, eu preciso saber por que eu não estou bem. Então, circunstância da vida. Estou fazendo exame, porque tem uma suspeita de câncer. Aí acabou já tudo para mim, porque eu vou dar atenção para isso. Nisso, vai disparar uma série de emoções e sentimentos na minha cabeça. Vão vir pensamentos automáticos de acordo com a minha estrutura, a minha história. Sim. E daí eu gero um comportamento posso ficar mais ansiosa, irritada, nervosa, preocupada, com insônia. Vai desencadear uma série de coisas, tá? Então, eu preciso me acolher. Isso que a gente chama de acolhimento. Eu entender primeiro o que, eu saber, então, se eu estou triste, o motivo da minha tristeza, se eu estou com raiva, o motivo da minha raiva. A tristeza, por exemplo, uma curiosidade, já que temos o Divertidamente acontecendo. Recente aí o segundo filme. Todas emoções são emoções importantes para a gente. Então, vou falar das 5 básicas que fala o filme. Medo, raiva, tristeza, nojo e alegria. Olha, eu esqueci da alegria. Quando eu falo essas 5, qual te chama a atenção? Que me chama a atenção? A raiva. Assim, eu falei medo, tristeza, raiva, nojo e alegria. Eu vou falar. Tá. Das 5, só uma é alegria. Ah, sim. As demais são emoções densas. A gente tem medo de sentir. Só que o ser humano, a construção do ser humano evolutiva é para sentir dor, é para se preparar para alguma coisa. Então, todas essas emoções preparam o nosso corpo para luta ou fuga. Entende? E é isso que faz a gente resolver as coisas. Então, a tristeza, vou só pegar a tristeza ela tem um fundamento, vamos dizer assim, de sobrevivência, de pedir acolhimento social. Se eu vivo a tristeza, não que você não vá viver a tristeza sozinha, que é importante também, mas como ela tem esse fundamento de evolução, de pedir ajuda, quando eu consigo ter pessoas ao meu lado, que eu divido a minha tristeza, que eu possa chorar, o que acontece com a minha tristeza? Eu sinto alívio, entende? Porque ela tem esse processo de eu buscar suporte para ter ajuda, para poder saber lidar com aquela ferida interna que está acontecendo comigo. Então, se eu estou triste, eu preciso procurar um ombro amigo, uma amiga, um profissional. Então, que isso vai me ajudar a aliviar essa minha dor. Existe alguma relação, que a gente ouve muito falar que o câncer pode ter fundo emocional? Ótima pergunta. Que algumas emoções podem levar a vir a desenvolver alguns tipos de câncer e tal. Isso realmente acontece? Isso tem fundamento? Excelente pergunta também, Fernanda. Eu até ia falar sobre isso e fui para as emoções. Isso é uma preocupação das pessoas que estão em tratamento oncológico, principalmente que estão em acompanhamento. De que se elas ficarem tristes, ficarem deprimidas, elas vão... isso vai favorecer uma recidiva, ou elas criaram um câncer dela por não tratar das questões emocionais. Então, o câncer ele é multifatorial.
ele não tem uma razão específica hoje que a medicina diga isso, que a ciência comprove isso. Então, como eu falei, são várias coisas, né? Você fumar, você beber, ter uma alimentação de ultraprocessados, você dormir pouco, você utilizar drogas, você não fazer atividade física, você ter muito. Tem um componente de várias coisas. Tem gente que tem tudo isso e não desenvolve câncer. Tem gente que está tudo certinho e desenvolve câncer. Então, como eu falei, eu volto a fixar aqui a minha fala. É multifatorial. Tá? Tudo isso é fator de risco que eu falei, né? Um estresse crônico, má alimentação, falta de atividade física, isso são fatores de risco. Não quer dizer que você vai desenvolver câncer com isso. Então, esse é um cuidado de que qualquer profissional precisa ter. E aí eu digo para a pessoa, porque eu ouço isso lá no Instituto, para a pessoa assim, o bebê, ele produz ansiedade nele? Porque bebê nasce com câncer. Sim. Né? Então, ele nem tem entendimento construído psiquicamente para isso. Então, não. Você não produziu o seu câncer, você não tem responsabilidade por isso. Agora, no momento do seu tratamento, voltando ao protagonismo, você tem algumas coisas que você deve fazer. E é importante você fazer para você se ajudar no seu tratamento. Entende? Então, ninguém desenvolve um câncer porque quer. Sim. Tá? Então, não. Assim, de forma direta, isoladamente. A pessoa não pensar que é culpa dela, que ela está passando por aquilo ali por culpa dela mesma. Exatamente. E no caso, você falou agora de crianças, né, de bebês. Aí, o centro, né, o Instituto Zen Câncer e até o trabalho do psicólogo mesmo, ele vai atuar mais na pessoa que está com a doença, nos participantes, ou na família, enfim, no cuidador principal que está ali acompanhando? No caso de criança, nosso braço está mais nos hospitais. O Instituto Zen Câncer, ele é um parceiro do INCA, então ele está no INCA e em alguns outros hospitais, levando práticas de relaxamento, né, porque a gente sabe que a mente e o corpo são duas coisas, né, que precisam estar juntas, unidas, né? Então, não tem essa minha mente e o meu corpo, né? Então, tem essas duas coisas que precisam ser bem cuidadas. Então, quando eu faço um relaxamento, uma técnica de respiração, eu digo que quando a gente aprende que a gente tem um músculo chamado diafragmático, que ele é um poder para a gente fazer autorregulação, porque eu não tenho como, ser humano, Débora, eu não tenho como me impedir de ter frustrações, de ter emoções, porque a vida me traz infinitas coisas para eu viver. Mas eu tenho o poder de me regular. Ou seja, eu não impeço que a emoção entre, mas eu consigo baixar a intensidade dessa emoção. Então, quando o Instituto está no hospital fazendo práticas integrativas, como práticas de relaxamento com as crianças lá nos leitos, com as famílias, com as mães, todo o contexto ali, aquele dia, é o que eu digo, a gente não pode ter a pretensão, nós profissionais, nós voluntários do Instituto, que a gente vai resolver a vida da pessoa. Esse é um poder que ninguém tem. Mas a gente pode e deve ajudar aquela pessoa no momento de um relaxamento, ela vai ter um benefício naquele dia fabuloso por ter tido esse acolhimento, ter tido essa prática sido ensinada. Ela está ali no lugar que ela às vezes não pode sair, está tendo uma qualidade de aprender a ter o corpo dela ajudando ela a relaxar.
Porque eu fico pensando justamente como atuar quando é criança menor, né? Sim. Porque se para um adulto já é um ambiente estressante, né? Um ambiente hospitalar já é um ambiente estressante, que você associa a dor, enfim, você não conseguir dormir. Ninguém gosta, né, de estar no hospital. Aqui dirá uma criança, né, que nem entende às vezes, não tem nem a condição de entender a gravidade ou o que ela está passando ali. Ela só quer ir embora dali e se livrar daquilo ali, né? E às vezes a criança consegue ser mais resiliente do que a mãe. Do que o familiar. E o familiar. Os pais. É porque ficam mais mães. Mais mães, né? Acredito que sim. Mas é feito, assim, respondendo a sua pergunta, é feito nos hospitais, esse braço do Instituto com as crianças e a família. Tá. E caso, né, também a gente pode atender a mãe, o pai, que está passando por essa dificuldade, que o filho está em tratamento oncológico. Precisando desse suporte emocional para conseguir dar conta de acompanhar e levar o tratamento junto com a criança. Exatamente. Existe uma motivação principal para um paciente oncológico querer buscar um tratamento psicológico? A motivação é o sofrimento que ele está passando. E, às vezes, o que acontece? O processo dele de tratamento é tão... exige tanto dele, né, no sentido de muita hospitalização, às vezes muita ida para o médico, às vezes muitos exames, em que ele não tem tempo, às vezes, nem de pensar que ele precisa desse suporte. Então, a gente recebe muita indicação do INCA, do oncologista, Entendi. dos enfermeiros, de familiares que já passaram. Então, a gente recebe pessoas, os participantes no Instituto, através dos profissionais da área de saúde, inclusive. Que, de repente, até dão esse toque na pessoa de que, de repente, é um caminho buscar um outro tipo de ajuda também, um fortalecimento, digamos assim. Por exemplo, na parte da saúde mental, o médico mesmo vai percebendo que aquela pessoa precisa de esse outro braço de tratamento. Porque o nível de ansiedade está alto, o nível de medo está alto, a pessoa, às vezes, muitas das vezes, fica descompensada. E aí, sim, no tratamento, tudo que acontece com você ao longo do tratamento vai impactar. Né? Então, a gente falou da espiritualidade, a gente falou da família, né? De ter uma conversa franca, sincera, entre os familiares e os participantes, as pessoas, né, que estão em tratamento oncológico. Então, isso tudo contribui. Num mundo ideal, qual seria o momento de procurar ajuda, desse paciente procurar ajuda? Preferencialmente, pensando no ideal, seria num momento até que ele está no processo de investigação do diagnóstico. Tá, fez algum exame ali que deu alguma alteração, tem alguma suspeita? Porque ali ele já tem um impacto enorme emocional. Porque ele vai passar por uma insegurança, um medo, um nível de ansiedade desse resultado. E quando ele tem o resultado, aí a vida dele muda completamente. E aquilo que a gente estava falando de falas sociais, né? Não é o momento que as pessoas falam assim, não, mas você não tem que se preocupar com isso agora, deixa isso. Não tem como, né? Não. A pessoa, dentro de uma suspeita, ela... não vou me preocupar com isso, deixa o resultado sair, que aí eu vou me preocupar. Não tem como você abstrair essa informação de uma coisa que pode mudar tanto a sua vida, né? Sim, impactar tanto. O seu pensamento não para. Você vai ter insônia com aquilo. Então, por isso que é importante, assim, vamos dizer assim, terapia ouro para esse processo, bem nesse iniciozinho. Seria maravilhoso para ajudar a pessoa ao longo da jornada dela. E o que o câncer, as experiências de vivências com o câncer, não só pessoal, mas como o que você vivencia no Instituto, o que mais que te ensinou, assim? O que você acha que mais você aprendeu com essas experiências? O tempo, ele é finito. O tempo não volta. Então, o tempo de dar pouco
já foi embora. O meu hoje vai ser meu passado. Então, eu passei a valorizar o meu tempo. Eu passei a valorizar a qualidade que eu dou para esse tempo. E muitas das vezes, quando estou preocupada com alguma coisa, que isso acontece para psicólogo também, psicólogo é ser humano, ressaltando Né? aqui, eu olho para o tempo que eu estou tendo. Esse tempo está sendo de qualidade. Eu estou fazendo alguma coisa para ser bom esse dia. Então, a gente tem uma forma de viver a vida atualmente, deixando tudo para depois. E muitas das vezes o câncer me ensina isso. Esse processo, né? Ao longo desses 7 anos que eu estou no Instituto, o que tem me ensinado cada vez mais é isso, que as pessoas são valorosas, que elas vão em algum momento, ou você vai passar por elas, ou ela vai passar pela sua vida, então você precisa ter qualidade. E a gente não pode deixar que a nossa vida a gente só faça no fim de semana, só nas férias. Então a gente precisa viver a nossa vida diariamente. Aquele clichê, mas que tem momentos que ele faz todo sentido, né? Sim. Tem momentos que a gente vive que tudo se encaixa ali, você fala, era isso, ouvi, mas agora eu entendi o que ele queria dizer, né? Então, a gente precisa acordar para a nossa vida sem precisar que a circunstância traga uma questão difícil para que eu veja assim, meu tempo pode ficar finito. Então, viva uma vida em que ela seja significativa para você o quanto diariamente possível. Débora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, de verdade. É um assunto que acho que não existe ninguém que você converse que não tenha tido uma experiência de alguém próximo que tenha, né, tenha lutado aí com câncer. Infelizmente, são muitos casos. E acho que tudo que a gente ouviu e faz até acende ali uma luzinha para algumas questões, né, da gente levar para a vida e de até levar para pessoas que estão passando por um momento da doença, de realmente procurar ajuda, procurar um instituto, né, que já ajuda tanta gente. Vocês hoje atuam só no Rio? Não, como a gente está online, a gente atende todos os estados e também fora do país. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, eles estão muito chiques. Eu tenho brasileiros morando, assim, principalmente nos grupos, morando em vários lugares do mundo, né? Eu já tive dos Estados Unidos, da Itália, da Angola, Cabo Verde, e agora o Instituto também está em Portugal, como uma associação de Zen Câncer em Portugal. É maravilhoso o pessoal de lá, também participei agora, fiz um treinamento com eles, é muito bom. Espero de verdade que essa rede cresça ainda mais, alcance ainda mais famílias, alcance ainda mais pacientes que não vão ser mais pacientes, vão ser participantes. Isso. participantes do Zen Câncer. E que vocês consigam levar o máximo de alívio, de conforto, de melhora de qualidade de vida para que o tratamento seja o menos sofrido possível, né? Independente do resultado da experiência que cada um que vai ter com a doença, mas que o processo seja o menos penoso possível, não só para eles, mas como para a família, para todo mundo que está em volta, né? Para todo mundo que está perto. Eu que agradeço, foi um papo ótimo. Sou muito empolgada no meu trabalho, que então bom. Acho que você percebeu isso. Mas isso é bom. Então eu agradeço muito. E quanto mais a gente fala, a gente está prestando um serviço também para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Sim. Então que a gente consiga ter plantado uma sementinha. Com certeza. Que mais pessoas tenham essa visão, né, dessa visão do global, essa visão de ser integrativo, de não olhar só o remédio como a única opção de tratamento, né? Da gente pensar realmente que a gente é uma máquina muito complexa para ficar só com
um pontinho ali, achando que só aquilo ali vai resolver, né? Sim, com certeza. Muito, muito obrigada. Obrigada viu? mesmo, tá? E Foi até um a próxima, prazer. que quem sabe aí, acho que... Pode me chamar, você já viu que eu sou uma empolgada para falar. E como ela tem aí milhões de especialidades, a gente tem muito campo para abordar com a Débora Com ainda. certeza, com certeza. Obrigada, tá, Débora? Obrigada a você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, mostrar esse vídeo para alguém que esteja precisando, que você acha que vai ser importante para mudar a vida de alguém. A gente vai deixar as redes sociais da Débora aqui também e do Instituto do Zen Câncer para vocês poderem acompanhar o trabalho de perto e poderem tirar suas dúvidas e procurá-los se assim desejar. Obrigada, tá? Obrigada. Até a próxima.